Sejam bem-vindos a mais um podcast nessa página maravilhosa, meus amores. É um prazer estar com vocês aqui onde nós temos nossa fofoca terapêutica, nosso momento de fofocas que curam, nosso momento de fofoca sem julgamento, porque eu sei que você é julgada, eu também sou. Então, aqui é o momento de fofocarmos sem julgamentos e fofocas que curam, porque eu quero saber da vida da nossa convidada de hoje. E hoje a gente tem um tema muito legal. A Van está com a gente hoje, a Vanessa está aqui com a gente, eu vou chamá-la daqui a pouco, porque o tema que ela trouxe me intrigou, que é o cuide das emoções para não pedir demissão da sua própria vida. Olha que tema interessante. A gente já vai chamar ela para saber como funciona. Você que está chegando, vai me dizendo oi aqui. Se já tiver pergunta, deixa a pergunta. Enquanto isso, eu chamo a nossa convidada. Seja bem-vinda, Van! Boa noite, muito boa noite. Como é que você está, Pérola? Eu estou bem, estou super animada aqui para bater um papo, porque você sabe que o meu negócio aqui é fofocar. Aqui é a fofoca livre de julgamentos. É aquele momento de fofoca livre de julgamentos. E antes de a gente dar as nossas primeiras fofocas, eu queria só dar um aviso aqui para o pessoal que está seguindo o canal. Gente, caso vocês não saibam, hoje é dia de Ano Novo Astrológico. Nós entramos no ano de Júpiter. E é um ano muito bacana de prosperidade. Eu fiz um vídeo exclusivo para vocês. Ele está aqui no canal, eu postei ontem, inclusive com uma técnica de ativação da energia do planeta Júpiter. Então, depois daqui, corre lá, vai fazer, porque dá tempo de você aproveitar a energia deste planeta maravilhoso nesta virada de ano astrológico. E se você está assistindo esse vídeo gravado depois, também dá para fazer, porque você tem um ano ainda para aproveitar a energia de Júpiter. E é isso. E agora eu quero que a nossa convidada maravilhosa se apresenta para a nossa audiência. Vamos. Eu primeiro quero te agradecer, porque eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. Ano Novo Astrológico e a minha Revolução Solar começa amanhã, às 16h15. Amanhã é meu aniversário, né? Então, eu não podia ter recebido o presente melhor do universo do que estar aqui com você hoje para a gente conversar, né? E eu sou Vanessa Augusto, terapeuta e palestrante. Eu sou especialista em saúde mental corporativa e estou aqui para fofocar com o que for mais importante para vocês nesse sentido e principalmente, né, para a gente entender quais são as situações aí que fazem a gente pedir demissão da própria vida ou não, né? Como é que a gente trabalha isso, como é que a gente melhora isso, de que forma a gente entende essas nossas emoções, que eu costumo dizer que elas são igual um cavalo meio bravo, né? Que a gente, às vezes, tem que domar, às vezes não, sempre, né? Tem que conhecer para poder domar. E eu estou aqui recebendo esse presente que é estar com a Pérola, compartilhando aí um pouquinho das nossas fofocas terapêuticas aí. Que maravilha, temos aniversário e olha, o tarô tem um presente para você. A pergunta é se você vai querer o presente do tarô, porque já que amanhã é a tua revolução solar, que tal você saber qual é a tua carta do ano? A carta Maravilha. que simboliza o teu ano. Então, a gente vai junto com as partes lá no final, nós vamos falar, revelar qual é a sua carta, que é a sua carta de revolução solar. Porque, gente, é isso, o tarô também dá para a gente fazer essas coisas. Eu amo fazer essas coisas pelo tarô. Então, a gente vai revelar para vocês a carta e para ela qual é a revolução solar dela pelo tarô. Boa noite, Tati! Já chegou chegando, já chegou explicando ao que veio. E agora eu quero que você traz para a gente. Eu achei muito interessante cuidar das emoções para não pedir demissão da própria vida. Isso me chamou muita atenção. E como uma boa fofoqueira que sou e curiosa, eu quero saber o seguinte: você sentiu em algum momento que as suas emoções estavam te demitindo da sua própria vida? Como é que é isso? Porque realmente eu fiquei curiosa. Senti e passei pela experiência com o cartãozinho vermelho fazendo assim, ó, eu estou aqui, eu quero te levar, eu quero te tirar dessa vida agora, né? Em 2000, vai fazer 10 anos agora, em 2015, eu passei por um processo de trombose e embolia pulmonar, às vésperas da prova do exame da OAB, que eu ia prestar, né? Porque antes de ser terapeuta, eu fui advogada também. E aí eu fui internada na UTI com esse quadro, né? E com certeza ali foi o meu primeiro contato com a questão do burnout, né?
Eu vinha de um estresse muito grande, eu estava na fase da prova do exame da ordem, estudando para caramba, fazendo várias coisas, fazendo estágio, e eu ali, naquele momento, não cuidava do meu corpo em hipótese nenhuma, né? Pensa numa pessoa que era extremamente sedentária, não tinha o conhecimento absoluto de nada do que as emoções influenciam a gente, não cuidava da minha saúde normalmente, né? Além da falta de atividade física, então cuidar da saúde era uma coisa que eu não fazia ali naquele momento. Estava com 39 anos de idade, então foi um baque assim. Imagina a pessoa que nunca chegou no hospital para nada, né? A não ser tomar um soro de vez em quando ali, tomar uma vacina, uma injeção para alguma coisa mais tranquila. E o médico vira para você e fala assim: agora você vai para a UTI. Você não pode sair daqui porque você está correndo risco, né? Se você voltar para sua casa, você pode morrer de hoje para amanhã. Foi bem assim, foi bem categórico. Você vai ficar no hospital, não tem outra, né? E eu estava exatamente assim como eu estou aqui com você, consciente, falando, me comunicando, mas eu não tinha força nem para pentear o meu cabelo. Não conseguia fazer esse movimento, né? Não tinha ar suficiente para movimentar o meu corpo. A saturação estava quase lá embaixo, né? Lá no final. E aí eu fui internada com esse quadro, fiquei 3 dias ali na UTI, né? Refletindo bastante sobre todo esse processo, do que tinha feito, me chegar nesse estágio, né? De falta de consciência, de falta de observação da própria vida, falta de cuidado, de falta de tudo. E aí foi o primeiro puxão de orelha, né? Para eu começar a fazer um processo profundo de autoconhecimento e retornar ali para o autocuidado, né? E aí eu comecei a prestar atenção mais em mim, na pessoa que eu sou, o que eu estava querendo realmente da minha vida dali para frente, né? Serviu muito esse puxão de orelha, porque eu não recomendo para ninguém você passar noites conscientes numa UTI, né? Você vê de tudo e você não consegue dormir, porque os médicos estão lá trabalhando 24 horas, eles não param, né? É ali um lugar que ninguém fica quieto. Eles estão para lá e para cá e resolve uma coisa, resolve outra. Então foi assim, foi uma experiência bem crítica, mas ao mesmo tempo que me deu esse start de começar a pensar nessas questões de autocuidado, né? O autoconhecimento e de me voltar novamente para a pessoa que eu sou. Então foi o primeiro movimento da minha demissão da própria vida foi esse. Um movimento brusco e drástico, inclusive, não é mesmo? Brusquíssimo e drástico. Quase que levou mesmo, quase que eu fui demitida. Volta aí e vai embora. Já começamos o Fofocas Terapêuticas com revelações. Vocês estão vendo, gente? Olha, não, aí puxado, mas eu fico imaginando assim, a partir daí, né? Quando você sentiu, quando você voltou para casa e você passou por tudo isso, como é que foi esse resgate? Porque eu imagino que, ok, aí você começou esse resgate e tal, mas você levou eu não vou nem falar um tapa na cara, você levou uma voadora, né? Vamos ser sinceros, você levou uma voadora da vida. E como é que foi? Porque assim, eu acho interessante a gente falar isso, sabe, Vanessa? Porque a maior parte das pessoas, a gente leva a voadora, mas fica no chão, né? E você não. Sim. Você levou a tua voadora e você reconstruiu a tua vida e fez uma coisa totalmente nova. Você estava, aquela coisa, como você estava do exame da OAB e se tornou terapeuta. Como é que foi essa jornada? Conta pra gente, porque eu tô curiosa, assim, eu como falo, conta pra gente, eu quero saber da sua vida. Eu tô sem meu chá e não trouxe meu bolo, mas eu quero essa fofoca. Conta pra nós. Eu trouxe o chá, tá vendo? Você esqueceu o seu chá, olha aí, trouxe a água, mas tá tudo certo, não tem problema. Dali para frente desse movimento aí, eu ainda fui adiante com o exame da ordem. No ano seguinte, eu passei no exame da ordem, na outra prova, né? E aí eu comecei a entender essa dinâmica das emoções na prova do exame da ordem, porque eu escolhi fazer no ano seguinte, na mesma época que eu tive esse piripaque e fui parar na UTI. Aí a minha cabeça
embora eu estivesse bem, já tivesse feito o tratamento, já não tinha mais nada, já tinha tido alta médica, na véspera da prova, a minha cabeça ficava pensando que eu ia ficar ruim de novo. Então, aí eu já falei, olha só que coisa, né? A potência que é a nossa mente criando um medo e uma ansiedade de onde agora não existe mais, porque eu já tinha mudado toda a minha configuração de alimentação, de atividade física, já tinha feito um trabalho dentro de um ano completamente de conscientização que eu estava num lugar diferente, né? Tinha ido na nutricionista e ela tinha me passado lá uma reeducação alimentar que me trouxe uma outra visão, porque depois desse quadro da trombose, no ano seguinte eu descobri um cisto no ovário também. E aí, por conta da trombose, esse cisto ele não podia ser removido via cirúrgica. Então, mais ainda eu tive que mergulhar no autoconhecimento e principalmente na conexão com o meu feminino, que estava destruído ali, né? A gente não se dá conta. Quando você se depara com um diagnóstico de endometriose e essa endometriose vira um cisto, ou seja, o seu aparelho feminino está ali gritando para você: olha para mim, me entenda, né? Se conecte comigo. E aí eu tive que fazer todo esse exercício dentro desse processo de autoconhecimento. Mas a minha cabeça chegou na mesma época do exame da ordem, que foi julho do ano seguinte, e aí eu estava com aquela sensação de que eu vou ficar doente, eu vou para o hospital, eu vou passar mal. Não aconteceu nada, mas eu não consegui fazer a prova por conta disso. Aí eu tive que fazer a prova do final do ano, porque o exame da ordem ele acontece 3 vezes, né? No começo, no meio e no fim do ano. Aí eu fiz novamente a prova do final do ano e aí eu consegui passar. E aí continuei a minha carreira jurídica e tal, até o momento em que eu entrei no escritório onde os advogados eram todos mais jovens do que eu, né? Então, eu estava na época dos 40, que eu já tinha feito 40 anos, quando eu completei lá o exame, e eles tinham na faixa dos 25, 30 anos, e aí eles começaram a abrir os meus olhos para a questão do mercado digital. E naquela época eu já tinha essas ferramentas de autoconhecimento, que é fazer mapa de astrologia, fazer mapa de numerologia, até a própria expertise do tarô também naquela época eu já tinha, né? E aí eu conversando com eles, a galera toda animada, toda jovem, Van, faz meu mapa e não sei o quê, não sei o quê. Aí a minha colega de lado do que a gente tinha, sentava todo mundo nas baias assim, né, do escritório, e a minha colega que sentava do meu lado, a Thaís, eu chamo ela de minha fada madrinha, né? Ela me apresentou muito esse mundo digital e ela falou: Van, por que você não cria um canal no YouTube e fala sobre essas coisas que você faz? Isso era 2017, né? Aí eu falei para ela: nossa, que legal, né? Falei, acho que eu vou fazer isso. E aí eu fazia eu tinha 2 empregos. Trabalhava durante o dia no escritório e à noite eu chegava em casa, ia gravar vídeo, ia fazer conteúdo para o meu canal no YouTube e para o meu Instagram na época, né? E aí eu fiz essa jornada dupla aí até 2020. Quando a gente chega em 2020 na porta ali da pandemia, né, fatídico mês de março, meu mês de aniversário, eu entrei em 2020 pensando assim, eu já tenho essas ferramentas aqui de terapia, eu quero dar mais ênfase nisso daqui esse ano. Então é isso que eu vou procurar, mas eu vou continuar sendo advogada. E eu já tinha iniciado também o estudo de advocacia sistêmica, né? Então eu já tinha o viés sistêmico dentro do próprio direito, né? E aí isso também me abriu uma luzinha ali diferente nessa dinâmica. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse link aí que eu poderia fazer. E aí, nas portas da pandemia, eu pedi demissão do escritório onde eu trabalhava. E aí, na outra semana, lockdown. Ninguém sai de casa, ninguém faz nada e vamos todo mundo ficar online. Digital ia aumentar, claro, né? Aí eu ia ter mais tempo até para trabalhar os conteúdos. Eu fiz uma parceria com um espaço terapêutico aqui em São Paulo, das minhas 2 professoras de Theta Healing, que hoje elas estão no interior, a Cris e a Camila. E aí, com essa parceria que a gente fez, a parte de terapia começou a alavancar.
Então, eu pedi demissão do escritório, mas comecei a trabalhar com terapia quase que imediatamente, né, nessa mudança. E no mesmo dia que eu pedi demissão, as coincidências do universo, eu fui parar na Comissão de Direito Sistêmico da SE. E ali eu vi vários advogados terapeutas, né? E eu falei, gente, isso aqui é minha praia. Como assim esse pessoal jurídico aqui trabalha com terapia, trabalha com PNL, trabalha com um monte de ferramentas legais e tudo mais, né? Que mundo eu estava até agora? Aí se descortinou um outro universo na minha frente. Só que aí o direito, em 2020, ele começou a pedir o divórcio, né? Aí a terapia foi ganhando mais espaço e o direito foi saindo tranquilamente, assim, né? Os movimentos iam acontecendo quase que naturalmente. Então, foi basicamente assim que eu fiz a transição de carreira, em 2020. Nossa, bem interessante. Só para dar um contexto, gente, vocês falam de direito sistêmico, o que é isso? Explica para o pessoal um pouquinho o que é o direito sistêmico, porque, gente, é verdade, eu descobri o direito sistêmico há pouco tempo também. Foi ano passado que eu descobri que existia. Eu falei, uau! É uma coisa que eu acho que assim, quase ninguém sabe o que existe, se é de comer. Explica para o pessoal o que é o direito sistêmico, que é bem interessante. E a nossa querida, né, lá da Comissão de Direito Sistêmico, que era presidente na época, a Fabiana Quezada, né, aquela nossa colega lá de mentoria master, ela já é avançada lá do nosso querido mentor favorito, Jonas, né? E ela que era a presidente da comissão nessa época lá na Sé, e aqui no Tatuapé, onde eu tinha a minha subseção, né? O presidente era o Fernando Cordeiro. E direito sistêmico, se vocês já ouviram falar em constelação familiar, né, ou constelação sistêmica, o direito sistêmico ele tem essa dinâmica, ele tem essa vertente. Quem introduziu o direito sistêmico aqui no Brasil foi o juiz Sam Storch, que ele é lá de Itabuna, da comarca de Itabuna, na Bahia. Ele fez os cursos com o Bert lá na Alemanha, quando o Bert ainda estava vivo, né? E ele trouxe essa visão sistêmica para dentro do direito. Então, ele percebeu que a dinâmica da constelação familiar poderia ajudar muito nos processos, principalmente de divórcio, de herança, que tem muito maior envolvimento da questão familiar, né? Então, ele já percebeu essa conexão e aí ele foi se aperfeiçoar lá junto com o Bert, quando ele conheceu a constelação, e trouxe aqui para o Brasil. Então, ele é o pioneiro nesse movimento do direito. A gente tem ainda pouco conhecimento do direito sistêmico, porque, assim, tem uma resistência por parte dos advogados e tem uma resistência por parte da ordem também, né? Na ordem dos advogados, tem ainda muito a ideia de que o sistêmico é uma moda, é algo que vai passar, é algo que é muito breve, né? Que logo, logo as pessoas vão esquecer, vão deixar para lá. Então, não é toda a comissão da ordem nas localidades que tem a própria comissão de direito sistêmico. Ela está ainda abrindo portas. Por isso que não é todo mundo que conhece, né? E da parte dos advogados, tem ainda resistência, além de não conhecer como é que funciona, né? Tem a questão de que, mas como é que eu vou ganhar meu dinheiro se eu vou lá e faço a constelação e resolve o problema da pessoa, né? Porque tem o advogado que gosta de ficar vivendo de honorários ad eterno. Ele não quer que resolve o caso, ele quer que aquele caso demore o máximo possível para a parte poder ficar devendo honorários para ele, né? Então, tem advogados e tem advogados. Aqueles que já têm uma visão diferente, eles entendem a dinâmica sistêmica e até preferem que a resolução se dê por esse lado, porque é como se eles tivessem a oportunidade de levar uma dinâmica mais pacífica para a resolução, né, dos problemas. E hoje o direito sistêmico ele se estende a não só a parte familiar, mas a parte organizacional, empresarial também. Ele entra muito nessa dinâmica, né? Mas é aquilo, a gente está fazendo o trabalho de formiguinha ainda, trazendo a conscientização para as pessoas, trazendo essa oportunidade, porque se a gente fosse falar só do viés sistêmico, Pérola, já daria outro tema de live para a gente trabalhar. Inclusive, é muito amplo.
convite para a gente fazer uma live depois, que eu falei, eu quero ficar só nisso aqui. Porque a questão do direito sistêmico, que eu acho muito interessante a gente trazer. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez, a gente já fez uma entrevista com a Kedma Lúcia, que ela é consteladora, e ela falou um pouco justamente sobre essa parte da constelação, o que é. Então, vai dar uma olhadinha lá na playlist do Fofocas Terapêuticas aqui do canal, assiste, porque ela dá uma explicação se você falou o que é constelação. E eu aconselho, porque, gente, o problema também da constelação, quando a gente traz isso que você trouxe da resistência, é a má informação do que é a constelação familiar. Porque, infelizmente, hoje em dia no mercado nós temos muitos profissionais de constelação mal orientados que estão levando o nome da constelação, estão levando, vamos dizer assim, conceitos de constelação que não é constelação e está causando muito problema no mercado. Sim. Então, a gente tem que... um dos motivos pelo qual essas lives existem, gente, é para profissionais qualificados trazerem para vocês o que são as coisas. Sabe? Porque eu já ouvi coisas de constelação que eu falo, amor, isso não é constelação, isso é a visão desta pessoa sobre constelação. Entenda. Isso não é... A constelação não faz isso. É o que essa pessoa entende por constelação que faz isso, sabe? E é importante a gente trazer esses temas, porque isso existe tanto nas terapias holísticas no geral. Sim. Essa desinformação sobre o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Porque a gente tem que trazer isso, sim, as terapias holísticas são mais livres, a gente tem uma liberdade que um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista não tem, isso é um fato, porque a gente tem liberdade de seguir a nossa intuição para fazer as coisas, mas a gente também tem que ter a responsabilidade com as pessoas do que a gente está fazendo. Infelizmente, tem uns profissionais que eu falo, gente, cadê o teu nível de responsabilidade na orientação que você está dando aqui, gente, por favor? Então, quando a gente leva, abrindo assim esse parênteses, que é fofoca, como eu falei, falando assim, tipo, é importante a gente trazer essa conscientização, porque, infelizmente, existe muito profissional terapeuta mal preparado no mercado. E tem aos montes que não sabe o que está fazendo e orienta a pessoa de uma forma que acaba desestruturando aquela pessoa, não está dando, porque a gente está lidando com coisas muito delicadas, né? Mas quando a gente fala de terapia holística, tem gente que leva como brincadeira, mas não é brincadeira, gente. Não. A gente trabalha com a raiz do problema das pessoas, tanto é que assim, tipo, aproveitando, eu não sei se acontece isso com você, mas tipo, cada vez mais, quanto mais eu estou trabalhando, eu estou dividindo o meu trabalho em níveis de aprofundamento que eu posso ir com determinadas pessoas. Porque, assim, gente, assim, só para dar um contexto aqui, para ficar mais claro, eu estava percebendo muito isso quando eu estava atendendo essa semana. Eu tenho um nível que seria um nível básico, um nível intermediário e um nível avançado. O nível avançado eu só dou em mentoria. Por quê? Porque tem hora que a gente vai em assuntos tão profundos que se a pessoa não estiver preparada, ela não dá conta de lidar com o que a gente vai achar ali. É muito importante. Eu estava falando isso com uma pessoa essa semana. A pessoa falou, Pérola, eu quero o pacote X. Eu falei, olha, você não dá conta de fazer esse pacote agora. Não dá. Não dá. Fica no básico. Eu sei que você quer resolver tudo, mas no momento você não dá conta. Não é o teu momento de chegar aqui. Faz esse aqui, depois a gente vai para lá. Porque tem coisas que não é só o financeiro, gente. Tem coisas que é financeiro. Mas tem coisas que não é financeiro. É nível de consciência. Porque quando a gente faz uma terapia holística, a gente chega de verdade na raiz do problema. E dependendo do profissional terapeuta, a gente chega na raiz do problema na primeira sessão. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você chegou na raiz do problema na primeira sessão. Só que o que acontece? Dependendo daquela pessoa, ela se depara com aquilo, ela foge. Porque você chegou num problema que a pessoa não quer enxergar, que a pessoa não quer trabalhar. Olha aqui, a Tati, a minha cliente, falou, verdade, eu sou o exemplo. Chegou na primeira sessão, gente. A gente chega. Porque é por isso que a terapia holística ela tem que ser tratada de uma forma séria, porque tem coisas que a gente chega numa sessão que, às vezes, um psicólogo demora 1 ano para chegar. Só que foi 1 ano de quê? E eu não estou falando que é melhor ou pior, é porque foi 1 ano preparando aquela pessoa para enxergar. Às vezes a gente olha e fala, eita, achamos aqui, hein? E o que a gente faz com isso? Tem hora que a gente esconde, tem hora que a gente fala.
E porque tem hora que a gente fala, essa pessoa não está pronta para saber disso ainda. Essa pessoa não está pronta. Então a gente sabe. Às vezes a gente sabe e a gente não pode falar, porque a gente sabe que aquela pessoa não está pronta para segurar o BO que vem ali. Então, é muito doido trabalhar com... É muita responsabilidade, porque você chega nos pontos que você fala, como é que eu falo isso para essa pessoa às vezes? Não é não? Já passou por isso também? E direto. Principalmente quando é o Theta Healing que a gente faz, né? Theta Healing é polêmico nesse sentido, porque a pessoa ou ama ou odeia. Justamente por isso, porque ele vai, quando você está entregue ali, ele vai numa raiz profunda. E às vezes a pessoa não quer olhar para aquilo, ela sai corrida da sessão. Não volto nunca mais. Né? Deus me livre, esse negócio, não gostei desse negócio, não, e mexe muito isso aí, não quero, né? Então, acontece. Exatamente, a pessoa não está no nível de consciência que ela está desperta para aquela situação. Né? E aí ela não quer olhar, não adianta. Então, ela não vai olhar. E às vezes ela fica se defendendo dela mesma dentro da situação e não vai avançar, ela não está pronta, né? Não está amadurecida emocionalmente até para olhar para a questão, então é respeitar o tempo dela. Aí a hora que o tempo chega, que ela se abre e fala, agora eu vou, então a gente aproveita, mas acontece. Nossa, eu lembro que no começo eu me debatia muito, porque você acha e você, tipo, a pessoa às vezes foge, você pensa que a culpa é sua, mas você fala, a pessoa fugiu. Depois você fala, não era o momento dela, não era o momento dela, é aceitar, é respeitar. E hoje, em alguns casos, eu já até sei quando não é para falar. Tem casos que eu já entendi, eu falei, essa pessoa não está pronta para lidar, então a gente guarda essa informação para um futuro, para ela poder trabalhar as outras coisas que ela dá conta de trabalhar agora. Porque tem isso também. E é muito interessante isso, porque as pessoas às vezes não entendem. Porque tem gente que tem medo de terapia holística por conta disso, né? De a gente chegar justamente nessas partes. E, gente, a gente só vai mexer se você encontrar um profissional qualificado. Se você quiser. Porque tem profissional que força a barra, não vamos mentir, não. Tem profissional que, infelizmente, força a barra. Mas se você encontrar profissionais qualificados, como nós aqui que estamos falando com você, a gente vai mexer nessas questões só se você quiser. A gente não vai além do que você quer fazer. Porque isso é antiético. Isso é coisa de terapeuta que está sendo antiético. Se você pega um terapeuta que ele tem um compromisso com você, que é assim, eu sou barra pesada, aí é uma outra história. Porque tem terapeuta que tem essa linha. Mas isso já é um compromisso que ele tem com você. Agora, se esse não é o compromisso desse terapeuta, e esse terapeuta está forçando a barra, foge. Assim, tipo... Se não é o teu momento, foge. E às vezes é o contrário, às vezes o terapeuta pega aquela chave, abre e ele não sabe direcionar o cliente. O que eu faço agora com isso também? Exato. Se ele não está preparado para mexer, ele nem sabe o que ele faz. Ai, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Ai, meu Deus, o que eu fiz com o cliente? Aí começa a ter um pânico ali, porque achou que mexeu onde não devia, mas também o terapeuta às vezes não está preparado para isso. E é verdade, gente. E olha, isso é uma coisa legal de você trazer, porque é muito importante, porque às vezes acontece, gente. Às vezes a gente tá numa sessão, já posso falar, porque já aconteceu comigo. Você fala, você tá programado para uma coisa. Só que você esbarra em outra coisa que você fala, caramba, não era isso que eu estava esperando encontrar aqui. Hoje mesmo foi uma dessas sessões. Eu tive uma sessão hoje, foi mentoria. Só que é na mentoria tudo pode acontecer. Porque a gente está lá para resolver o raiz do problema. Então, hoje foi um dia, tínhamos uma programação linda. Estava tudo programado. Daí a gente entrou, sentou, ela trouxe o que aconteceu na semana. Eu falei, caramba, você destruiu todo o meu plano, cara. Aquela coisa assim. A gente chegou em algo muito profundo. Por quê? Porque é o que tinha que ser visto. Só que é aquela coisa, eu já tenho um bom tempo de prática. Se fosse uns anos atrás, eu ia entrar em desespero. Porque a primeira vez que você pega uns bagulho que você fala, meu Deus, o que eu faço? A primeira vez é desesperador. Né? Nossa, a primeira vez, olha, eu quero fofocar, conta. Aquela coisa, se a Vanessa quiser contar, acho que uma das primeiras vezes dela, eu conto, porque eu lembrei agora uma vez que eu entrei em desespero, que foi, gente, o que eu tô fazendo?
Deixa eu lembrar se teve alguma vez. Para mim, veio na lata a primeira vez. Eu falei, gente, mas deixa a convidada falar, né? Tô falando de entrar em desespero, acho que não exatamente entrar em desespero, mas ficar no começo, principalmente quando a gente começa com uma ferramenta que a gente não tem ali o hábito, né, de trabalhar, você fica com receio desse movimento. Você, ao mesmo tempo que você quer ir fundo, você fica naquela, né? Mas se for muito fundo, eu não sei o que vai acontecer. Mas não sei se o cliente vai aguentar, mas não sei. Então, ficava muito nisso, né? A minha frequência, às vezes, não abria muito, mas também com essa ressalva aí. Eu não sei se essa pessoa vai dar conta e eu também não sei se eu dou conta. No início tem muito isso, né? Mas eu nunca fui do tipo de, não sei você, Pérola, depois você compartilha aí. Porque eu vejo que às vezes tem o terapeuta que ele pega a ferramenta e ele fica com medo de entrar na prática. E aí, isso para mim nunca aconteceu. Toda a ferramenta que eu peguei, o Theta Healing, a terapia multidimensional, a PNL, vamos colocar na prática, vamos trabalhar ali na massa o que o cliente tem que resolver. E ali você vai aprendendo e vai contornando a dificuldade da situação. Então, nunca cheguei a passar por um perrengue, não, mas já tive o cliente passando pelo perrengue porque ele não queria mexer naquele baúzinho dele ali naquela hora. Isso eu já tive. Mas essa parte, né? Essa parte do cliente que não quer mexer no baú é comum, infelizmente é comum. E, gente, eu falo assim com respeito, porque tem hora que eu também não quero mexer no baú, não. Já não vou mentir, não, já fugi. Teve momentos que Pérola já fugiu? Já, teve momentos. Já fugiu. Quem nunca, né? Quem nunca? Temos que ser sinceros aqui. Aí já fugi também. Uma fofoca com integridade, não é uma fofoca mentirosa. Aqui é uma fofoca com integridade. E vou te contar que eu fugia do pessoal no tarô. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de me consultar. Eu, antes de aprender a ler, eu ia lá e tinha as minhas tarólogas queridas. Quando a taróloga virava para mim e falava uma verdade na minha cara, eu falava, essa daí não presta, não. Essa daí não serve para mim, não. Só queria que ela falasse aquilo que eu queria ouvir. Vinha falar negócio que eu não queria ouvir e... Não, essa daí... nem sei onde ela aprendeu a ler carta. Nossa, coitada. Coitada da taróloga, né? É bem assim, coitada. Não, ela não é boa. E, gente, só para avisar, consulta de tarô boa... Desculpe falar, é com tapa na cara, tá? Desculpa, gente. Vocês vão me desculpar. Olha, consulta de tarô boa mesmo tem tapa na cara. Eu sinto muito, mas eu, como taróloga, essa é a real. E eu já falo, eu já aviso, gente, olha, o meu tarô não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa. Nossa, já aconteceu, você falou, já aconteceu várias vezes da pessoa fazer pergunta. Eu falei, então, o tarô não quer responder isso, ele quer responder o que você precisa saber com relação a isso. Não adianta você continuar perguntando. A pessoa pergunta, o tarô já passou por isso, obviamente, sempre responde a mesma coisa. Não adianta você mudar a pergunta, o tarô não vai mudar. É isso que você precisa saber. Sinto muito. Beijos. Aí o pessoal rindo, mas é verdade, gente. O tarô é assim. Eu, por exemplo, gente, eu dou risada. Quem joga tarô comigo sabe que tem hora que eu começo a rir quando eu tô lendo. Porque eu vejo, eu já conheço. Mas eu não rio só pro cliente, eu rio para mim, porque ele também me dá voadora. Eu falei, eu já entendi. Tá, eu entendi. Mas, menina, olha, fofoca não tem linha reta. Deixa eu só falar aqui, porque eu já tô esquecendo o que eu ia falar, né? A Tati falando, gratidão por encontrar a Pérola. Já baguncei a sessão também. Quem nunca, né, Tati? Obrigada pela confiança, sua linda. Tá vendo? Mas quem nunca... Gente, é sério, eu sempre falo assim, pessoalmente falando. Eu sou uma pessoa que eu tenho planejamento de sessão, mas eu não tô lá para definir o que você precisa. Eu sou uma terapeuta que eu sou muito íntegra nisso. A gente vai entrar para trabalhar o que você falou, mas às vezes você entra e eu falo, sinto muito. Tua energia tá me dizendo que não é isso que a gente precisa trabalhar. Tudo bem para você? Ou às vezes você me traz uma demanda que eu não estava sabendo e que fala, gente, a gente vai ter que ir para um outro caminho, então vamos para outro caminho. Não é sobre o que eu quero tratar, é sobre o que você precisa e está disposto a mexer. É isso que um terapeuta bom faz. Desculpe falar, entende? É assim. E você fala, não é? Não é? Exatamente. Terapeuta que você vai, ele vai passar a mão na sua cabeça
Para que você vai fazer terapia, então? Não vai. Eu até Não brinco. vai resolver nada. Eu brinco, às vezes eu falo, tipo, né? Quando eu fiz uma pessoa chorar, eu sei que eu fiz o meu trabalho. Aquela coisa. Porque às vezes acontece, gente. Pronto, as pessoas não vão querer mais fazer terapia porque vão ser massacradas, agora já não é acabou. Nem de massacre, gente, é de emoção. Eu falo de chorar porque às vezes a pessoa chora porque falando, caramba, eu tô há anos e eu não consigo sair daqui. Eu falo de chorar assim, ó aqui, ó, verdade, meninas, aquela coisa assim. Verdade, menina. Ela tá se entregando, Tati, que isso? Mas aqui é o momento de fofoca, pode falar. Tá vendo? Não morreu, gente. Uma pessoa que chorou em sessão e está viva. Está aqui para contar a história. Tá aqui para contar a história. Mas quando eu falo de chorar é porque a gente tira, é alívio. É de tipo, caramba, finalmente eu vou poder me livrar disso que tá me atrapalhando. Tem gente que eu tô trabalhando com questões de 40 anos atrás que a pessoa nem sabia que estava atrapalhando ela ainda. Sabe quando você descobre que você tem um peso de 40 anos nas tuas costas e que você começa a tirar? O que acontece com você? Se alivia. É sobre isso. E dos perrengues, eu lembrei a primeira vez. Olha, quando você falou das ferramentas, eu também sou dessas. Eu não tenho medo de aplicar ferramenta, não. Eu já vou aplicando, eu vou fazendo. Comigo não tem esse tempo ruim. Quando eu não aplico a ferramenta é porque eu acho que não é o momento. Ou porque não é a pessoa não é aquela ferramenta para a pessoa. Mas tem ferramenta, por exemplo, eu aprendi num dia a ferramenta. Às vezes eu vou para a sessão no dia seguinte, eu falei que a pessoa precisa daquela ferramenta que eu aprendi ontem. Bora usar. É sobre isso. A ferramenta tá ali para isso, gente. Então eu uso mesmo. E eu lembrei de quando eu estava começando no Reiki. Né? Eu sou reikiana, uma das minhas terapias é Reiki, né? E eu estava começando no Reiki, eu fiz uma das sessões assim logo no começo. Só que o que... Ai, que lindo da Tati aqui. Estou liberta. Gratidão pelo teu depoimento, Salina. Gratidão. E, menina, eu fui fazer uma sessão de Reiki, só que no meio a gente foi trabalhar um problema daquela pessoa ali. Só que no meio do Reiki, a gente foi para outro lugar. A gente foi para uma constelação. No meio da sessão de Reiki. Só que eu não estava preparada para isso, porque na época eu não era consteladora, mas eu já entendia os movimentos sistêmicos. Olha isso, gente. Por isso que eu estou falando da importância. Aquela vez foi. Tanto é que, tipo, eu cheguei ali, só que eu já tinha feito constelação, eu já conhecia algumas coisas, eu já entendia o movimento sistêmico. E a gente estava trabalhando no Reiki para acalmar aquela coisa. Só que quando a gente chegou ali, a gente abriu uma constelação no meio da sessão de Reiki. Daí eu cheguei ali e eu falei para ela, olha, tá acontecendo isso. Eu tô identificando este sentimento. A gente foi para uma memória do passado dela, que era a origem do problema que ela ia ter vindo para tratar com Reiki. E a gente fez o alinhamento daquilo ali. E eu falei para ela, olha, a gente não fez um Reiki aqui. Eu acho que a gente ativou uma constelação e a gente fez o alinhamento disso aqui. Só que assim, para pensar, eu estava começando no Reiki. Fala, mas pera, como é que você fez se você não era consteladora? Eu não era consteladora, mas eu cuido de mim há muito tempo. Eu estava me iniciando como terapeuta, mas eu sou terapeuta de mim há muito mais tempo do que eu sou terapeuta dos outros. Então eu sei reconhecer o que está acontecendo. Porque eu já fiz isso para mim. Eu fui fazer terapia, eu fui fazer cursos, não é porque eu não sabia identificar no outro, é porque eu falei, eu preciso de uma formação que me embase para eu falar, olha, eu treinei para fazer isso, mas antes de fazer no outro, eu fiz muito em mim. Então, eu sabia reconhecer o que estava acontecendo, eu só não estava preparada, porque não era isso que eu falei, caramba, não é isso que eu vim fazer aqui. E aí a gente foi, mas deu tudo certo, mas foi aquele momento de apreensão, porque eu não estava preparada para acessar uma constelação. Mas eu tanto sabia que estava acontecendo que eu soube reconhecer que era uma constelação. Porque eu já sabia, eu já tinha entrado no movimento sistêmico, eu já tinha participado de constelação como representante, então eu sabia o movimento que estava acontecendo ali. E é por isso a importância, se você está começando como terapeuta, de você dominar para você as terapias que você está aplicando no outro. Porque aplicar em si. Exatamente, porque tem muito terapeuta, resultado em si, né? Porque tem muito terapeuta, né, que vai... Ah, eu sou terapeuta. E aí, você já usou essa ferramenta em você? Nunca. Eu falei, como é que você usa essa ferramenta, então?
Eu aprendi lá no curso e agora está aqui, está na gaveta, o certificado está ali, mas eu nunca usei essa ferramenta, não sei qual é o resultado que ela produziria em mim. Cara, você não fez nada, então, né? Mas ela está cheio de terapeuta que não se aplica. Não, e é isso que me acaba. Ó, tá vendo como a fofoca não tem linha reta? A gente foi parar em outro lugar já. Mas tudo bem. Porque é isso que torna a gente um terapeuta. A gente se torna um terapeuta bom quando a gente sabe se cuidar primeiro, gente. Eu fico pensando, se eu não soubesse o que eu estava fazendo, eu ia entrar numa constelação. O que eu ia fazer com aquela pessoa ali? Eu abri um trauma de infância, foi literalmente isso. E a pessoa virou para mim, foi uma sessão dessas assim profunda. A gente foi, alinhou, mexeu no trauma, conversou, e ela falou: Pérola, eu achei que isso já estava resolvido. Eu falei, já. E era a origem do problema, que ela nem sabia que era ligado àquilo. Mas era uma ferida que estava mal curada e estava originando um outro problema que ela nem sabia o que era. E o problema, só para vocês entenderem assim, tipo, só para ficar claro, era não conseguir gravar vídeos para redes sociais. Era isso que a gente foi alinhar. Foi para lidar com emoção. Eu falei, vamos usar um reiki para alinhar a emoção. Quando foi alinhar o reiki para alinhar a emoção, o que a gente parou? Num problema de infância que gerou a trava de fala. Sensacional, né? Então, mas você tem que se permitir fazer isso, né? E eu consigo ver, assim, tipo, que é bem essa vibe. Você também, pelo que eu entendi, você é que nem eu, né? Você olha, você tá fazendo as coisas, de repente, a gente esbarrou com um negócio aqui. E muda todo o negócio. Como Sim. Estamos fazendo nessa live. Eu quero a gente marcar uma live só para a gente discutir algumas coisas. E eu acho interessante, se você tiver a oportunidade, de a gente discutir mais, trazer essa parte do direito sistêmico, porque eu acho que isso é muito importante ser trazido à luz. Então, já fica aqui meu convite para a gente, mais para frente, marcar alguma coisa. Mas agora, voltando, porque senão a gente nunca volta, porque eu estou apaixonada pelo que a gente pode fazer aqui. Eu me empolgo, gente. Quem conhece, sabe que eu estou extremamente empolgada. Eu falei, achei um assunto bom com uma pessoa que sabe discutir um assunto bom. Gosto assim. Isso é uma fofoca de respeito. Então, vamos voltar. Volta. A gente voltando para a questão da demissão da própria vida. E como é que você começou a usar isso para trabalhar outras pessoas? Você fez a transição, fez lá essa questão, falou o direito se foi, você ficou só como terapeuta. E aí, como é que você começou a ajudar as outras pessoas a não se demitirem da própria vida delas? Como é que foi isso? Então, exatamente nesse ponto que você falou. Comecei a aplicar as ferramentas em mim, né? Então, as ferramentas que eu já tinha conhecimento, comecei a usar ali para poder administrar esse resultado em mim e depois ir direcionando para as outras pessoas. De 2020 até agora, até 2025, foram muitos movimentos de atendimento em clínica, de atendimento individual. E agora, né, de 2023 para cá, os movimentos começaram a aparecer mais em grupo. Então, eu tenho feito alguns movimentos em grupo com outras parceiras que também são terapeutas, que também estão nesse movimento, né, para ampliar esse processo. E depois, claro, de ter feito as transformações individuais em mim, porque é aquilo que você falou. Se eu não usar a minha ferramenta em mim, se eu não tiver o resultado em mim, como é que eu vou levar o resultado para outra pessoa, né? Então, desconfie de todo terapeuta que você vê que ele não está tendo resultado, porque ele é o maior resultado. Se você vê que aquele terapeuta ele tem resultado ali na área que ele está falando, então é porque ele realmente fez a aplicação das ferramentas ali na própria vida, né? Caso contrário, ele está só fazendo curso, juntando certificado ali e querendo trabalhar com as pessoas numa transformação que nem ele sabe onde vai chegar. Então, é mais ou menos nesse sentido. E dentro desse processo, né, da demissão da própria vida, eu comecei a trabalhar aleatoriamente com as terapias, então, fazendo terapia num público que não era específico ainda, 2020, 21, 22. De 2023, eu comecei a perceber que as pessoas que vinham para mim eram muito com a questão da vida profissional. Então, transição de carreira, que era o meu caso, né? Querer sair do CLT e empreender, que também era o meu caso. Pessoas com dificuldades dentro do ambiente de trabalho, então eu gosto do que eu faço, mas eu queria me destacar, não me destaco.
Então, essa parte da vida profissional, ela veio muito forte. A partir dali, eu comecei a nichar o público. Então, eu parei de atender todos os problemas de todas as pessoas e voltei mais para essa parte do profissional, trabalhando esses assuntos em específico aí. E aí, comecei a fazer trabalho também nas empresas, né? Hoje eu trabalho também com as empresas, os colaboradores dentro da empresa, os líderes da empresa. Então, ampliei esse aspecto aí de trabalho com a vida profissional até para o ambiente corporativo, e aí cada vez mais afunilando para esse lado, né? Então, não pedi demissão da minha própria vida, porque eu não morri, estou aqui contando a história para vocês, não passei por nenhum outro episódio de saúde de lá, de 2015 até aqui. 2015 e 2017 foram os anos cruciais para ter essa abertura e ampliação do autoconhecimento. Aí me peguei nas terapias integrativas, porque eu não podia ter ali o tratamento médico convencional para o problema que eu tive, e aí fui ganhando esse espaço de conhecimento nesse processo, né? Então, sempre trabalhei com essa consciência de que se eu usar em mim e funcionar, eu consigo levar para o outro também esse mesmo resultado, né? E aí, hoje eu trabalho com o Theta Healing, com o PNL, com a terapia multidimensional e a visão sistêmica dentro de tudo isso. Não faço constelação, mas eu tenho muito embasamento da visão sistêmica dentro dos processos que eu aplico, tanto na parte da terapia, quanto na parte da mentoria, né? Hoje também eu faço a mentoria emocional, onde encontros mais compactos, que são reduzidos ali, a gente tem um resultado de direcionamento do seu emocional. É mais utilizada no caso daquele profissional que quer uma alta performance. Então, ele quer melhorar o que ele já tem de bom. Ou ele quer melhorar a produtividade, ou ele quer melhorar aspectos de comunicação, ele quer melhorar relacionamento interpessoal. E as emoções, elas acabam interferindo em todo esse processo. Então, a gente faz esse trabalho dentro da mentoria individual, né? E agora eu quero começar a alavancar também a mentoria em grupo, para fazer mais ainda desse movimento, porque a pessoa, às vezes, ela não precisa da terapia em si, então ela prefere a mentoria. Na mentoria, a gente não vai fazer como a Pérola trouxe aqui, a gente não vai abrir o baúzinho da pessoa, né? Na mentoria, a gente vai dar o foco e o direcionamento de para onde ela vai, até com as ferramentas que ela já tem, que já são muito boas. Se precisar algum ajuste, alguma dinâmica diferente assim, a gente também trabalha. Na terapia, não. Na terapia, às vezes, você vai abrir o seu baúzinho, vai chorar, né? Tem questões da infância que reverberam na nossa vida profissional, então a gente precisa mexer, a gente precisa trabalhar essa questão da infância, principalmente dentro da terapia. A criança ferida, ela vai estar lá, a gente vai trazer isso à tona, a gente vai olhar as dinâmicas que a pessoa tem da vida profissional. Por que eu não consigo sair do CLT? Porque meus pais, a vida toda, falaram que eu tenho que trabalhar no CLT e receber a aposentadoria do INSS no fim da vida. Então, não posso empreender, porque se eu empreender, eu saio desse sistema que os meus pais querem que eu fique. E aí a pessoa fica lá, né? Então, tem muito dessas dinâmicas aí ocultas no processo da terapia, que só quando a gente abre o teu baúzinho é que a gente vai conseguir descobrir. Fato, 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 fato. Muito bacana o seu trabalho, essa questão da terapia. Eu achei interessante que você faz também essas questões com empresas. E é importante falar sobre isso, porque, gente, terapia holística a gente pode trabalhar em qualquer coisa. Como falou, tipo, a gente trabalha a nível terapêutico, pode trabalhar em nível empresarial, a gente pode trabalhar a nível de mentoria. Sim. Vai depender muito do que o foco daquilo, né? O foco daquilo. E, assim, para fechar um pouco esse assunto, porque assim, eu ficaria com você muito mais tempo, mas eu não sei se você tem compromisso, a gente está finalizando, a gente faltam 10 minutos para as 8. A gente pode passar uns 10 minutinhos? A gente vai fazer o Fofocas Terapêuticas parte 2. Vai, a gente vai. Só para a gente poder tirar as cartas. 10 minutinhos eu não te garanto, 5 eu te garanto, porque eu tenho compromisso na sequência.
Então, a gente vai tirar as cartas agora, exatamente agora. Porque, assim, gente... a gente marca a parte 2, não tem problema. O pessoal volta. A gente se empolgou aqui, mas fofoca é sobre isso. Mas foi muito bom. Deu para você trazer gratidão. Primeiro, assim, tipo, agora a gente vai tirar as cartas para você, porque estamos no horário, você viu? Parei aqui, deu tempo. Vamos Meu presente de aniversário vem agora, o segundo presente. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seu arquétipo de revolução solar. Então, eu fiz aqui, você nasceu no dia 21/3, correto? Correto. Então, o seu arquétipo de revolução solar desse ano é a carta número 15, que é a carta da sombra. O que ele traz? Ele fala que ele é um ano justamente dos desafios contra as suas sombras. Então vai ser um ano onde essas questões mais, provavelmente dentro do que eu estou vendo, é mais emocional mesmo, essas questões dos seus gatilhos, eles vão ser mais desafiados. É um ano para você olhar para os seus gatilhos, talvez eles já estejam engatilhando, já tenha começado, porque começa amanhã, mas talvez você já tenha sentido esse movimento nos últimos... já está sentindo nesses últimos tempos. Faço terapia para isso, inclusive. Quem não? Quem de nós não é mesmo? Mas é um ano onde você realmente vai se deparar muito com as suas sombras, porque ele é um ano de limpeza. É um ano de limpeza das sombras. Então, você vai ter que realmente tomar esse cuidado para os engatilhados, porque tem hora que você vai se sentir testada. Você fala, estão me testando. E estão te testando mesmo. Porque ele é um ano de você rever essas questões, de você lidar com essas sombras, para que você possa desbloquear o que você está querendo desbloquear. Porque você tem um propósito muito grande. Só que para esse propósito grande se cumprir, você tem que lidar com as suas sombras primeiro para poder chegar lá. Faz sentido para você? Faz sentido. Sim. Então, esse é um ano de preparação para o que você está fazendo. Eu não sei o que é, tá? Mas ele é um ano de preparação pelo que você está fazendo, pelo desafio que você escolheu. Porque o que eu sinto aqui é que você escolheu um desafio, é algo que você quer, mas você sabe que ele é desafiador. Então, ele é um ano de ajuste para você ficar cada vez melhor nisso daí. Só que para você lidar com isso, você tem que lidar com a sombra primeiro. Então, ele vai ser aquele ano de vai ser testado sim. Vai ter que passar por isso sim, para que você consiga se limpar e adquirir as habilidades. Lapidar, não é adquirir. É lapidar as habilidades que você sabe que precisam ser lapidadas para você conquistar o que você está querendo. É sobre isso. Eu poderia falar por aqui, mas não. Você quer os conteúdos das cartas, não é mesmo? Sim, claro. A pergunta é, você quer o conselho das cartas para esse objetivo grande ou para qualquer coisa? Para o objetivo grande. Eu imaginei, por isso que eu até falei, eu senti no campo, falei, isso é importante, ela quer saber isso aqui. Então, vamos pedir o conselho das cartas para o objetivo grande que você está procurando. Como eu falei, gente, para quem está aqui pela primeira vez, o tarô é fofoqueiro, ele me conta as coisas. Aquela coisa de... Ainda bem que a gente já sabe disso, já veio prevenida. Eu já aviso, eu aviso todo mundo. A fofoca era completa. A fofoca é forte, você está preparada? Manda. O conselho para o objetivo grande. São 3. Tá. Só um momento, porque hoje nós temos 2 baralhos. Ei! Hoje a fofoca é mais completa. Peraí. Tá. Eita, já a carta até caiu, já tem carta. Eita, a ansiedade está derrubando as cartas. As cartas estão falando, eu quero falar também. Tá todo mundo assim empolgado aqui. Então, bora lá. Vamos abrir as cartas. Vamos. Ela já está vendo ali. Já estou vendo. Olha, bora lá. A primeira carta que apareceu é a carta do karma, tá? Então, essa carta, ela fala sobre o quê? Para esse objetivo se cumprir, você tem que soltar as amarras do passado, porque as sombras que estavam presas lá vêm do teu passado. São gatilhos de lá. Então, tem que soltar, tem que olhar e falar, ok, eu aprendi o que eu tinha que aprender com isso aqui, e agora é seguir adiante.
E tem coisas que aparentemente são dolorosas para soltar, mas o caminho é esse. Por isso que é o ano de preparação. Não tenha pressa, porque tem coisa que é doloroso. Não tenha pressa, só faz. Vai fazendo, vai limpando. Porque o que está aparecendo aqui é que você sabe o que tem que fazer, você está com pressa, mas tem coisa que não é pressa, é só fazer, porque o caminho está certo. Ariano ter pressa é mais ou menos um pleonasmo. Mas é isso. A carta que apareceu aqui, né, são os lírios. Então ele está falando que tem tudo para dar certo. Tem tudo para ser bom, para os caminhos se abrirem. Você só tem que. Por isso que os lírios trazem justamente essa questão de você usar a paciência, né? De você trazer essa questão, essa calma, essa calma. Traga a sua integridade, a sua sinceridade para os momentos, por mais difícil que seja íntegra com você. Porque às vezes na sua pressa você acaba atropelando algumas emoções que precisam ser digeridas porque você quer resolver. E aqui não é sobre resolver, é sobre, não é o tempo, é sobre você se preparar, porque eu não sei que objetivo é, mas ele é um objetivo que envolve não só você, ele é um objetivo grande. Então você tem que estar preparada não só por você, mas para dar conta do que você vai fazer, que eu não vou falar. Eu não vou dar conta do que você vai fazer. Eu não vou falar, a fofoca já está, né, abrindo muito aí. Não, é porque veio uma palavra, eu falei, tá, mesmo que seja, posso estar errada, mas isso a gente não faz. Então, bora lá. Então, ele fala o quê? Você vai precisar da temperança, que é justamente o quê? Trabalhar a sua paciência. Já apareceu ali e reforçou aqui, porque é aqui você equilibra o emocional e o racional. Precisa muito trazer esse equilíbrio emocional e racional para que você consiga direcionar os seus planos. Para que você não seja nem muito racional demais, nem emocional demais, encontrar um meio termo aí no caminho. E a carta que apareceu é justamente a carta aqui da dama, que é justamente o quê? Foca em você. É você. Se centra. Busca o teu autogoverno. É muito isso. Você está pedindo aqui é isso. É você se governar. Porque às vezes, mas se governar com feminilidade, porque às vezes você acaba pegando muito a tua energia masculina e se desequilibra, né? Sim. Tá pedindo aqui para trazer, por isso que veio os lírios, porque é trazer a sua domínio, mas com leveza. Porque o que está vindo aqui é que você entra muito no arquétipo do imperador. Você é uma pessoa que entra muito no arquétipo do imperador, que é o masculino, a ação, a autoridade, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas o seu imperador precisa da imperatriz. Porque você precisa equilibrar. Vai estar conversando tanto que até carta que não saiu tá vindo. Aquela coisa assim, você precisa equilibrar essa energia do feminino, tá? Então, por isso que veio aqui. E como a gente já veio da sombra, olha, veio masculino também no baralho de baixo. Aquela coisa assim, tipo... Entregou total. Aqui, ó, aqui veio a carta da Lua, que a Lua fala justamente do oculto, no caso, as emoções que ainda estão ocultas, as emoções, as coisas que estão ocultas que precisam ser olhadas. E isso é que precisa da energia masculina. O que precisa da energia masculina é a parte emocional para você ter foco. A energia masculina é para te dar foco, não para você tirar a sensibilidade, porque às vezes você quer usar a energia masculina para cortar aquela emoção. Ei, chega, acabou. Não vou mais sentir isso. Não é para isso que é para você usar a energia masculina. É para o foco, para onde eu tenho que olhar. A energia masculina é para dar foco, não para você estancar o emocional. Você precisa sentir isso para trabalhar isso, porque parte do que você quer fazer necessita que você entenda como as emoções funcionam a fundo. Então você precisa se permitir sentir como mulher mesmo. Sentir como mulher na carne, deixa sentir, porque isso vai fazer sentido para o objetivo que você quer. Porque isso é treino. E para fechar, vem justamente o que o conselho final é a força. Que é o quê? Justamente essa paciência, o equilíbrio emocional, toma cuidado com os gatilhos. Ela tem muita relação com a tua sombra, que ela é justamente, olha, para lidar com as tuas sombras, é você estar vigilante.
Tomar cuidado para você não dominar quem te domina, mas com o quê? Com leveza, é você usar os seus encantos femininos, a sua feminilidade para lidar com o que está te atrapalhando. Não é a força masculina aqui. Aqui é a delicadeza feminina, é o ouvir, é o se ouvir, a delicadeza que vai trazer. E a carta de baixo veio justamente as cartas. Então, você vai receber mensagens e vai receber sinais de como você vai lidar com isso, porque lidar com essa parte da energia masculina, na energia feminina, nesses pontos, às vezes é um desafio para você. Então, você vai receber orientações, vai receber sinais de como lidar com isso com leveza, porque você quer fazer isso. Então, fica tranquila que o que você fala, tipo, não sei fazer, vai aparecer a resposta, porque esse é o caminho que você escolheu e o caminho está certo. Se essa era uma das dúvidas, o caminho está certo. Você só precisa lidar com paciência com o que você se propôs a fazer. E é isso. Acabamos pontualmente. Eu consegui. Acabamos pontualmente. E é isso. Gostou? Adorei. Quero te agradecer imensamente aí por essa oportunidade, por esse presente, né, de aniversário que você me antecipou, por essa leitura maravilhosa aí desses seus oráculos incríveis aí, fofoqueiros, é claro, né? Mas foram certeiros aí nessa dinâmica que você apontou. E eu espero brevemente poder retornar e a gente fofocar mais, trazer outros assuntos aí interessantes para o pessoal, né? Para a gente poder trabalhar mais ainda esse aspecto da terapia. E deixar aí também o convite para quem quiser me seguir no Instagram, é só colocar o arroba e o meu nome também, quem está aqui no YouTube, né? E não me segue lá no Instagram. E, Pérola, quero voltar aqui quando você quiser, para a gente conversar mais, falar sobre o direito sistêmico, falar mais sobre emoções, fazer outras fofocas aí. Agradeço de coração a sua oportunidade. Foi um prazer enorme, eu gostei muito da nossa conversa. Essa é aquela live que eu falei, se você falasse para mim, pera, eu estou livre, eu falei, a gente continua. Aquela coisa assim. Mas você não isso, então tá tudo certo. Primeiro, gratidão por estar aqui. Foi uma live deliciosa, foi muito bom. Como eu falo, fofoca não tem linha reta por conta disso. Eu falo, gente, a gente não tem compromisso com linearidade. A Tati amou aqui também. A Tati mandou as palminhas aqui. É sobre isso, é diversão, essa live é para isso. Então, primeiro, gratidão por embarcar. Que bom que você gostou. Sim, está mais convidada, a gente vai combinar novas lives. A conversa rendeu muito, ia render muito mais. Eu senti isso, mas eu falei, Pérola, segura, para de se empolgar, deixa de ser doido. Coisa assim. Então, gratidão. Eu vou deixar o seu. Eu preciso pegar só o seu YouTube, que eu ainda não tenho. Mas as informações de contato dela, gente, do Instagram, estão aqui embaixo no box de informações do YouTube. Clica lá, acessa o Instagram dela, porque ela é uma especialista em emoções. Se não ficou claro, eu digo isso. Ela é especialista em trabalhar emoções. Então, vai lá. Vai conhecer o trabalho dela, que é maravilhoso, como vocês puderam ver. Gratidão por tudo. E, meu YouTube é o mesmo. É só Vanessa Augusto Silva, você me acha lá. Maravilha, vou deixar aqui embaixo também marcado. Gente, vai lá no YouTube, segue lá, segue no Instagram, segue no YouTube. E nós voltamos com fofocas terapêuticas no dia 3, ok? Nós teremos a Suzel, que também quer falar sobre emoções, que ela vai falar que as emoções ruins também podem ser boas, dependendo de como você lida com isso. Então, ela vai lá. Não é maravilhoso? Falar de emoção nunca é demais. E na semana que vem, no dia 27, tem live, mas é lá no Instagram. E é sobre isso, meus amores. Gratidão à minha convidada maravilhosa, gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Curta, compartilhem a live, porque foi importante. Tchau! Tchau, gente!